Olá, bem-vindo à aula 2 do curso do RV para Todos. Meu nome é Alexandre Ávila e eu vou estar com você nos próximos minutos falando sobre essa magnífica profissão que é trabalhar com veículos remotamente controlados. A gente vai falar aqui nesse capítulo rapidamente o que são RVs, como surgiu a necessidade deles, onde são usados e os perigos associados. Vamos falar sobre os conhecimentos necessários para trabalhar na área e sobre remuneração e onde achar as vagas. Vamos lá? Não é de hoje que no mundo tem sido empregado em larga escala a automatização dos processos industriais. Talvez a escala de automatização antiga mais conhecida foi da empresa americana Ford na produção dos seus veículos automotores, isso lá em 1914. Já a robotização offshore é um processo que começou nas últimas décadas do século XX, com o uso de computadores e robôs para a fabricação de vários produtos e equipamentos. Com o avanço da robótica, os robôs passaram a executar um grande número de tarefas, reduzindo a possibilidade de falhas humanas e acidentes com potenciais perdas de vidas. A robotização tem como objetivo aumentar a eficiência e a segurança das operações. A utilização de robôs em atividades como inspeção, manutenção e reparo pode e reduz significativamente o tempo necessário para realizar essas tarefas e minimizar os riscos associados ao trabalho humano em ambientes hostis. Além disso, a presença do homem em profundidades superiores a 300 metros é impossível. Para isso, existem os ROVs, que são os veículos operados remotamente. Para operar esses robôs, o profissional precisa estar capacitado em várias áreas do conhecimento. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Bom, para quem acha que operar o ROV é só jogar videogame, está muito enganado. O trabalho será exaustivo, na maioria das vezes, e durante os períodos de manutenção a disposição física e mental é colocada à prova. Além disso, o ambiente em que o ROV está trabalhando é desafiador. Imagina só, a gente tem água, salgada, profundidade e alta energia. Tudo isso vai fazer com que o seu equipamento seja testado à prova, sem falar nos riscos potenciais, que são os acidentes que podem ocorrer em um local em que está muitas das vezes a centenas de quilômetros da costa, então o acesso é muito difícil. Na foto a gente está vendo um acidente que aconteceu agora, em julho, na plataforma da empresa Pemex, lá no Golfo do México, né? Foi agora em julho de 2023. Então os riscos associados são muito altos, né? Onde os ROVs são usados? Na mineração, eles podem ser usados em reservatórios de água, barragens, sistema de rejeitos e na limpeza e manutenção de tanques. Em ambientes marítimos, eles podem ser utilizados para inspeção de cascos, segurança portuária e monitoramento. Na área de energia renováveis, para instalação de aerogeradores ao longo da costa e, atualmente, hidrogênio verde. Na área de óleo e gás, na pesquisa, instalação, prospecção, reparo, manutenção de equipamentos offshore. E também não vamos esquecer que os RVs podem ser usados na área nuclear, de defesa e hidroenergia. Vamos falar das áreas de conhecimento necessárias para operar a maioria dos RVs. Apesar dos profissionais serem formados em áreas específicas, que são mostradas aí agora em diante, o conhecimento genérico em outras áreas é fundamental para manter todo o sistema funcional, ou no mínimo, as pessoas têm que trabalhar em equipe. Mecânica. A maioria dos nossos sistemas de guinchos e de lançamentos de ROV tem componentes mecânicos que suportam trações e pesos que podem chegar a mais de 15 toneladas. Elétrica. Os ROVs trabalham com uma tensão que pode superar os 3.500 volts alternados para alimentar o motor elétrico, que vai gerar a energia hidráulica necessária para acionar os propulsores. Todos os ROVs possuem luminárias a LED que operam na maioria das vezes a 110 volts alternados. Fibra ótica. Toda a comunicação entre o controle e o ROV são na maioria das vezes realizados por links de fibras óticas. Eletrônica. Todo o controle de informações, dados de navegação, sonar, imagens de alta resolução e de controle dos manipuladores são construídos com uma eletrônica de ponta. Hidráulica. A maioria dos ROVs se desloca sob a água por conta de propulsores conectados aos motores hidráulicos. E, finalmente, humanas. Os maiores desafios são fazer com tudo isso
funcionar em harmonia, administrar o relacionamento com o cliente e proteger o meio ambiente. Além disso, o relacionamento entre os profissionais durante tanto tempo juntos faz com que este seja o maior desafio, a convivência, em um lugar que está distante da sua família, em um local perigoso e com pessoas fora do seu círculo em comum. Mercado de ROV. As atividades e profissões ligadas a este equipamento, os ROVs, vêm passando por uma fase de extrema valorização, com fortes e excelentes perspectivas de crescimento e manutenção no cenário econômico mundial. Bom, voltando um pouquinho, entre 2016 e 2019, o Brasil não passou ileso pela crise. A principal empresa consumidora de serviços de ROV no Brasil, a Petrobras S.A., precisou reformular sua cadeia de operação e produção, devido principalmente à má administração, resultando em enxugamento de despesas e desmobilizando campos de baixa produção. Esse processo de desmobilização acontece até hoje, em que a gente está gravando esse vídeo, que é julho de 2023. E isso culminou na venda de vários campos maduros. Também gerou uma maior exigência aos fornecedores e, acima de tudo, a abertura do mercado através do marco regulatório. Isso possibilitou a entrada de novos players, que são novas empresas no mercado, agora não mais atuando como coadjuvantes, porque o papel principal sempre foi da Petrobras, mas agora como sócios majoritários dos campos. No momento em que a gente está gravando isso aqui, julho de 2023, o mercado está em forte crescimento, novos campos estão sendo explorados, antigas instalações precisam ser inspecionadas, e isso demanda novas sondas, novos barcos, novos ROVs, e com isso muita gente para operar todo esse novo equipamento. O salário para quem entra na área sem experiência gira no mínimo em torno de R$ 3.500, mais todos os benefícios. É o que chamamos o profissional de trainee. Você recebe para aprender, e é o primeiro degrau para quem vem de qualquer outra área. Várias empresas contratam trainees para compor seu quadro de funcionários, e essa é uma chance de entrar no mercado. Para isso, você deverá ter o técnico em algumas áreas que comentamos acima. Técnico em eletrônica, mecânica e correlatos, como mecatrônica, automação, elétrica, eletromecânica e mais algumas. Mas isso depende de cada empresa tem as suas exigências. E é necessário estar com o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, se você for técnico ativo, ou CREA, se você for engenheiro da respectiva área. Bem, depois da pandemia, o melhor local para você estar buscando vagas e se candidatando é o LinkedIn. Tá? Você precisa se cadastrar, né, e se conectar às empresas. E as empresas de ROV que mais estão contratando, se a gente está falando aqui em julho de 2023, são as seguintes: o Chanirin, TOF, Subsea 7, Fulgro e Oceânica. Todos têm chance. Alguns levam mais tempo que outros para entrar. Eu conheço gente que levou 15 anos para conseguir entrar na área. Então é importante ter perseverança. Óbvio que a sua entrada vai depender do seu conhecimento, nível de conhecimento, área de atuação e cursos extras. Além, óbvio, do nível de inglês. O inglês ajuda muito. Então, mesmo quem não veio da área, ou seja, recém-formado, tem tanta chance quanto aquele que já está há muito tempo na área. Isso vai depender muito da necessidade de cada empresa. Se a empresa ela tem necessidades imediatas de um profissional para trabalhar embarcado, ela vai preferir um profissional que já trabalhe na área há algum tempo. Se ela não tem essa preferência, ela vai dar oportunidade para pessoas que acabaram de se formar. Então, isso é muito mesclado, tá ok? Bem, essa foi a aula de hoje. A gente falou rapidamente sobre ROVs, sobre a carreira, sobre onde são utilizados, isso tudo para você poder entender um pouquinho mais de ROV. Na próxima aula a gente vai falar sobre a história do ROV. É bastante interessante. A gente se vê lá. Tchau!